Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando, expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com o barbante fio 4 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 333 gramas. Na largura ficou com 45 centímetros e no comprimento de ponta a ponta ficou com 1,05 m. Eu vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Este é o gráfico da nossa aula de hoje. É bem fácil. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. E para a última carreira, eu fiz uma carreira de 4 pontos altos, contando com as correntes, tombado, fechado com ponto baixíssimo. Mas como eu sempre digo, aqui é apenas uma sugestão, é só uma ideia. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Então façam a última carreira da forma que desejarem. Eu fiz este caminho de mesa, esse mesmo gráfico, na aula anterior, com o barbante fio 6. Mas pensando em você que não trabalha com barbante fio 6, ou não gosta do barbante fio 6, se adaptou melhor ao barbante fio 4, eu trouxe então aqui com o mesmo gráfico no barbante fio 4. Para você que não assistiu a aula anterior, eu vou deixar na descrição o link da aula anterior, tanto na versão destro quanto na versão canhoto. E depois que vocês acompanharem esta aula, podem acompanhar a aula do barbante no fio da aula com barbante fio 6. Lembrando também que fiz isto porque para a largura muda a quantidade de correntes, muda a quantidade de quadrados em uma ponta e na outra, então eu resolvi trazer esta aula. Deixem nos comentários para mim o que vocês acharam. Mas este é o gráfico da nossa aula de hoje. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 85 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um total de 85 correntes. Feita as 85 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui nós vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar mais 2 argolas. Este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer, para cada corrente, um ponto alto. Vou completar esta carreira e já trago. Encerrei aqui a primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 86 pontos altos, porque fizemos 85 correntes, e a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos no total de 86 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira, que já será a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Eu vou fazer aqui 2 correntes.
Vou fazer apenas duas, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 2 pontos altos. 1, 2. Porém, nós vamos ficar com 3 pontos altos, porque a corrente que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, 3 pontos altos. Agora, aqui no meio, nós vamos fazer 8 quadrados de 2 correntes. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Fiz um quadrado. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, 1, 2, copiar o terceiro ponto alto, o segundo quadrado. Vou fazer assim 8 quadrados. Então, eu já completei aqui os 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Agora, aqui no meio, eu vou fazer 34 pontos altos. Então, já fiz um, vou copiar 34 pontos altos. 2, 3, somente copiar 34 pontos altos. Então, vou completar os pontos altos e já trago para mostrar para vocês. Completei aqui os 34 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 pontos altos. Agora, deste lado, eu vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, eu vou fazer os 8 quadrados e vou finalizar lá na ponta com os 3 pontos altos. Eu vou completar esta carreira e já trago. Finalizei aqui a primeira carreira do gráfico. Então, eu subi aqui com as 2 correntes, copiei mais 2 pontos altos, ficamos com 3 pontos altos. Aqui eu fiz 8 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O mesmo que eu fiz deste lado, eu repeti deste lado 8 quadrados e finalizei com os 3 pontos altos. Aqui no meio eu fiz 34 pontos altos. O nosso desenho, o nosso gráfico será apenas aqui no meio. Então, deste lado e deste, nós vamos somente copiar. O nosso gráfico será em cima dos pontos altos. Então, quando eu trouxer as carreiras, já vou trazer iniciado, porque eu só vou copiar os pontos altos e copiar os quadrados. Ok? Então, vamos para a nossa próxima carreira. Pronto, então, já iniciei a carreira, copiei os pontos altos e copiei os 8 quadrados. Chegamos em cima dos pontos altos. Nesta carreira, eu vou copiar 4 pontos altos. Então, aqui eu já copiei um ponto alto, vou copiar o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. Então, copiei 4 pontos altos. Aqui no meio, eu vou abrir quadrados. Então, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, aqui no meio, eu vou somente abrir quadrados. Nesta ponta, quando restar os 4 pontos altos, eu vou copiar, da mesma forma que eu fiz nesta ponta. Então, eu vou completar esta carreira, copiar o restante da carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, eu finalizei esta carreira. Copiei deste lado e deste, apenas copiei. E aqui no meio, copiei os 4 primeiros pontos altos. Aqui eu abri quadrados e nesta ponta também copiei os 4 últimos pontos altos. Aqui no meio nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei a carreira. Cheguei aqui em cima dos 4 pontos altos. Eu vou copiar estes 4 pontos altos. 2, 3, 4 pontos altos, vou copiar o próximo quadrado. Então, 2 correntes, copiar o ponto alto. Aqui no meio, eu vou fechar com pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Copiar o ponto alto da carreira anterior, fechei um quadrado. Novamente, são 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos, copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu vou fechar estes quadrados até aqui este último, que eu vou copiar
da mesma forma que eu fiz deste lado. E vou copiar os 4 últimos pontos altos. Vou copiar o restante da carreira e já trago. Mais uma carreira finalizada. Copiei os quadrados e os pontos altos de um lado e do outro. Aqui no meio, eu copiei os 4 pontos altos e copiei aqui o primeiro quadrado. Fechei 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Copiei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos. Agora, daqui por diante, eu vou copiar até este quadrado. Então, eu vou copiar os pontos altos, copiar os 8 quadrados, copiar estes pontos altos e este quadrado. Deste lado, da mesma forma, copiar este quadrado, os pontos altos, os quadrados e os últimos pontos altos. O nosso gráfico, o nosso desenho será apenas aqui em cima destes pontos altos. Então, esta ponta e esta, eu vou apenas copiar. Então, toda vez que eu trouxer as carreiras, já vou trazer com o início pronto. Para não ficar muito repetitivo, o vídeo não ficar tão longo, não ficar tão cansativo. Ok? Então, vamos para a nossa próxima carreira. Pronto, já iniciei a carreira. Então, eu copiei até os pontos altos e o primeiro quadrado. Chegamos em cima destes pontos altos. Aqui eu vou copiar 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou abrir aqui 2 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto, abrir um quadrado. Novamente, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, abri 2 quadrados. Aqui no meio, eu vou copiar 4 pontos altos. 2, 3, 4 pontos altos. Deste lado, eu vou fazer da mesma forma. Então, eu vou abrir os 2 quadrados, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Abrir 2 quadrados. Vou copiar aqui os 4 últimos pontos altos. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Então, aqui no meio ficou desta forma. Vou completar esta carreira e já trago. Completei mais uma carreira. Então, aqui, até este quadrado, eu apenas copiei. O nosso gráfico foi aqui em cima dos pontos altos. Então, eu copiei os 4 primeiros pontos altos, abri 2 quadrados. Copiei os 4 pontos altos do meio, deste lado, da mesma forma, abri 2 quadrados e copiei os 4 últimos pontos altos. Então, aqui é o meio do nosso trabalho. Então, o que eu fizer de um lado, eu vou repetir do outro lado. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Iniciei a carreira, copiei os pontos altos e o quadrado. Aqui no meio, eu vou copiar estes 4 pontos altos da carreira anterior, apenas copiar. E na carreira anterior, nós fizemos aqui 2 quadrados. Nesta, nós vamos fazer apenas um quadrado. Então, só este quadrado aqui, próximo aos pontos altos. Então, eu vou fazer 2 correntes e copiar este quadrado. O outro quadrado eu vou fechar com pontos altos, então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Vou copiar os 4 pontos altos da carreira anterior, apenas copiar, e do outro lado, vou fazer da mesma forma. Vou fechar este quadrado após os 4 pontos altos do meio, então, são 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos. E vou copiar aqui o quadrado antes dos pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou fazer as 2 correntes e copiar o ponto alto. E vou copiar os 4 pontos altos deste lado também. Então, o mesmo que eu fiz de um lado, eu repeti do outro lado. Então, ficou desta forma. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Completei mais uma carreira. Então, eu copiei até este quadrado. Aqui, nesses pontos altos, eu copiei os 4 pontos altos da carreira anterior e o primeiro quadrado. Fechei o segundo quadrado, copiei os 4 pontos altos do meio e deste lado, repeti da mesma forma. Então, eu fechei o quadrado, primeiro quadrado, copiei o quadrado antes dos pontos altos,
copiei os pontos altos. E deste lado e do outro, apenas copiei. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Nossa próxima carreira será a nossa carreira central do nosso gráfico. Já iniciei mais uma carreira. Copiei até este quadrado após os 4 pontos altos do meio. Aqui eu vou copiar estes 4 pontos altos. Nesta carreira, eu vou copiar estes 4 pontos altos. Então, 3, 4 pontos altos. Vou fechar o quadrado. Então, são 2 correntes. Vou colocar aqui 2 pontos altos. E aqui em cima destes pontos altos, eu vou copiar 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui no meio, então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, ficou desta forma. Então, do outro lado, eu vou repetir o mesmo que eu fiz deste lado. Então, vou copiar aqui os 4 pontos altos, 2, 3, 4 pontos altos, vou fechar o quadrado, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos e vou copiar os 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, aqui no meio, eu abri apenas um quadrado no meio e o restante eu fechei tudo com pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, finalizei aqui a carreira do nosso gráfico, a carreira central do nosso gráfico. Copiei deste lado e deste até este quadrado. E aqui no meio, eu copiei estes pontos altos, fechei o quadrado e copiei os 4 primeiros pontos altos. Nesta carreira, ficamos apenas com um quadrado no meio, nosso quadrado central aberto. O restante, fechei tudo com pontos altos. Agora, nós vamos repetir aqui o mesmo que fizemos nesta carreira, voltando. Então, nossa próxima carreira será esta carreira de um quadrado, a próxima carreira de 2 quadrados, a próxima carreira de pontos altos, e vamos finalizar com a carreira que terá quadrados aqui no meio. Como é só repetição, eu vou repetir as carreiras e já trago para mostrar para vocês, porque apenas vamos copiar carreira a carreira, voltando. Como prometido, já copiei aqui as carreiras e trouxe para mostrar para vocês. Então, aqui está, nós fizemos até essa carreira, que é a nossa carreira central. Depois, eu só fui copiando carreira a carreira, voltando. Então, esta carreira é esta, que é a carreira de um quadrado apenas. A próxima carreira é a de 2 quadrados, a próxima é toda fechada com pontos altos, e a última carreira é a carreira de quadrados. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Aqui não está aparecendo direitinho a cor do barbante, é um amarelo muito bonito, porém, o tempo hoje está nublado, então não está aparecendo direitinho. Mas na foto de capa, vocês viram o tom de amarelo, eu acho que lá vocês vão conseguir ver direitinho. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Agora, nós só vamos copiando carreira a carreira, gráfico a gráfico. Então, nós vamos agora, próxima carreira será esta carreira de pontos altos. Depois, a carreira de 2 quadrados. Depois, a de 1 quadrado, a carreira central e voltando. Este é o gráfico, então é bem fácil. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Se restou alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo para vocês sanarem todas as dúvidas. Agora, eu vou copiar este gráfico até o comprimento desejado. Quando estiver no comprimento desejado, eu trago para fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Pronto! Já fiz aqui até o comprimento desejado. Lembrando que este é o comprimento para a minha mesa. Mas vocês vão fazer no comprimento desejado para cada um de vocês. É só ir copiando até o comprimento desejado. E aqui está a continuação. Como eu falei, apenas ia copiar novamente carreira a carreira. Então, nós encerramos na aula nesta carreira de quadrados, que é esta carreira aqui. Depois, eu só fui copiando. Então, eu copiei a carreira de pontos altos, depois a carreira de 2 quadrados, depois a carreira de 1 quadrado, nossa carreira central. Então, esta é a nossa carreira central. Depois, só fui voltando carreira a carreira.
A carreira de 1 quadrado, a de 2 quadrados, que é esta, e a carreira de pontos altos. E assim eu fiz, não tem erro. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Quando estiver no comprimento desejado, aí vocês vão fazer a última carreira, que é a carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar com uma carreira de pontos altos. É a carreira base. Lembrando que para essa carreira eu troquei a numeração da agulha. Por todo o trabalho eu fiz com a agulha de número 3,5. Nesta carreira eu fiz com a agulha de número 3, para que os pontos altos fiquem bem juntinhos, não fiquem folgados. Mas aqui é apenas uma sugestão, só uma ideia. Caso não queiram, pode continuar com a mesma agulha, vai depender do tamanho do ponto de vocês. Agora vou fazer a última carreira por toda a volta. Para a última carreira, eu já voltei com a minha agulha de número 3,5. Vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficando assim com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou no próximo espaço e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos, tombados, fechado com ponto baixíssimo. Vou para o próximo espaço, vou fazer ponto baixíssimo, e aqui novamente vou subir com as 3 correntes, 1, 2, 3. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 1, 2, 3 pontos altos, ficando com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou no próximo espaço e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto baixíssimo e aqui novamente vou repetir os 4 pontos altos tombados, fechado com ponto baixíssimo. Esta carreira será a nossa última carreira por toda a volta, até mesmo aqui em cima dos pontos altos. Então, eu vou completar, finalizar o nosso trabalho e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já encerrei aqui a minha última carreira por toda a volta, de 3 pontos altos com a corrente, com as 3 correntes, 4 pontos altos tombados, fechado com ponto baixíssimo. Essa última carreira eu fiz por toda a volta, aqui em cima dos pontos altos e aqui nas laterais também da mesma forma. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!